Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula hoje de matemática e continuando o nosso estudo, vamos multiplicar. Vamos lá? Então vamos começar com a seguinte situação. Imagine que em um parque há 12 gangorras. Todo mundo sabe o que é uma gangorra, vocês já brincaram disso. Em cada gangorra sentam duas crianças. Quantas crianças podem brincar de gangorra ao mesmo tempo no parque? Bom, como será que a gente resolve isso, hein? Primeiro, a gente precisa lembrar que um problema é sempre uma historinha. Toda historinha tem os seus personagens, tem os acontecimentos importantes, tem os acontecimentos que não são tão importantes assim, e a gente precisa localizar quais são as informações importantes que a gente vai precisar usar para resolver o problema. Então, aqui a gente pode já selecionar a primeira informação que eu vou precisar, que é a quantidade de gangorras que existe no parque. Então, são 12 gangorras no parque. Na sequência, eu vou selecionar a quantidade de crianças que cabem nas gangorras. Então, são, duas crianças por gangorra, certo? Muito bem. Selecionei as informações importantes. 12 gangorras, duas crianças em cada gangorra. E aí eu preciso me atentar para a pergunta do problema. O que eu preciso resolver e responder. Quantas crianças podem brincar de gangorra ao mesmo tempo no parque? Bom, para responder essa pergunta, eu acho que a gente pode usar várias maneiras diferentes. Olha lá, vamos ver quantas maneiras diferentes nós podemos usar para chegar ao resultado? Então, a primeira forma que nós vamos ver de chegar ao resultado do problema é através do modo da soma de parcelas iguais. Para isso, nós vamos relembrar as informações importantes do problema. 12 gangorras e duas crianças em cada gangorra. Então, pensando nessas informações, eu posso considerar que eu tenho 12 vezes duas crianças, certo? Então, eu tenho 2 mais 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 2. 12 vezes duas crianças. Concordam comigo? Ou eu posso ter também 12 gangorras duas vezes, ou seja, duas crianças em cada gangorra. 12 mais 12. Isso dá o mesmo resultado? Será? Com certeza. As contas dão o mesmo resultado. Então, aqui a gente pode perceber que tanto faz eu usar os números de uma forma ou de outra na multiplicação, que o resultado será sempre o mesmo. Porém, a gente não pode esquecer que a configuração das contas é diferente. Numa conta, na primeira, eu tenho muitas vezes o número 2. É uma conta longa, grande. Na segunda opção, eu tenho uma conta curta e, no entanto, é o mesmo resultado que nós chegamos, certo? O próximo modo para chegar ao resultado de uma multiplicação é o modo da decomposição. Bom, para isso nós precisamos lembrar o que é decompor, né? Vamos voltar então às informações principais importantes do nosso problema. 12 gangorras e duas crianças em cada gangorra, ou seja, eu tenho 12 vezes duas crianças, ok? Para decompor, a gente precisa lembrar o seguinte, que os números, as quantidades, né, as representações, elas são formadas por algarismos. Os algarismos são aqueles que a gente conhece, que nós usamos para construir qualquer quantidade. Do 0 ao 9, nós podemos usar de qualquer maneira. Aqui nós temos o 12 vezes o 2.
Então, vamos lembrar como é que é composto o 12. O 12 tem 2 unidades e tem uma dezena, ok? E o 2 ali depois do sinal de vezes? O 2 também é uma unidade, ele está sozinho. Então, o número sozinho, ele equivale a unidades. Quando ele está acompanhado de algum amiguinho, então aí a gente precisa lembrar que cada numeral tem um valor. Se ele está na unidade, ele vale aquele valor que ele está ali, que é o que ele representa, que é o 2 nesse caso, por exemplo. Se ele está na dezena, ele equivale àquele valor vezes 10. Então, se eu tenho uma dezena ali, significa que eu tenho 10 unidades, porque uma dezena é igual a 10, 2 dezenas igual a 20, 3 dezenas igual a 30. Então, olha como fica o número 12. O 1 representa o 10, que é uma dezena, ele está na dezena, e o 2 da unidade representa o 2. Então, no número 12, decompondo o número 12, nós temos 10 mais 2, ok? Como nós vamos fazer então para calcular? Ah, olha ali. Nós vamos pegar o 10 mais 2, que é a mesma coisa que o 12, e vamos multiplicar pelo 2. Esse sinalzinho que está aí, vocês já sabem, é o sinal de vezes, ok? Sempre que nós armamos a continha para resolver, nós não podemos esquecer também no traço da igualdade. E aí, nós vamos então multiplicar. Nós vamos multiplicar a unidade pela unidade e vamos multiplicar depois o outro fator, que é o valor das dezenas. Então, 2 vezes 2 igual a 4, eu vou colocar na unidade. Vou colocar embaixo dos números que eu estou multiplicando. 2 vezes 10 igual a 20. E como eu estou somando lá em cima, eu somo embaixo também. Então, 20 mais 4 é igual a 24. Percebem que aqui no resultado também aparece a nossa unidade e a nossa dezena, certo? Então, essa é a forma que nós podemos multiplicar decompondo os números. Agora, vamos para a parte que vocês, me parece, gostam de fazer, que é a multiplicação na malha quadriculada. Como será que fica essa multiplicação na malha quadriculada, né? Porque vocês já fizeram várias tabuadas na malha. Mas e continha? Como que a gente faz continha na malha quadriculada? Bom, lembrando sempre das informações importantes do problema que eu tenho que resolver. São 12 gangorras, 2 crianças em cada gangorra, ok? Então, nós já sabemos que são 12 gangorras e que o 12 equivale a 10 mais 2, decompondo esse número, certo? Nós temos, então, no 12 a unidade e temos a dezena. Se nós temos unidade e dezena no 12, decompondo, nós vamos ficar com 10 mais 2. E vamos multiplicar isso por 2, como nós já fizemos no slide anterior. Como será que vai ficar isso na malha quadriculada? Bom, primeiro eu vou multiplicar o 10. 10 eu vou multiplicar por 2, ou seja, 2 vezes o 10. Vamos fazer isso na malha quadriculada? Então, vamos lá. 1 vez o 10, 2 vezes o 10. Olha, são 2 colunas, cada coluna com 10 quadradinhos. Então, eu já fiz 2 vezes o 10, ok? Agora, eu vou fazer 2 vezes o 2. 1 vez o 2, 2 vezes o 2. Olha que bacana. E aí, como fica para saber o resultado? Na parte amarela da malha quadriculada, nós temos o 2 vezes 10, que é igual a 20. Já na parte laranja, nós fizemos a outra multiplicação, que é o 2 vezes o 2, que é igual a 4. Somando o 20 com o 4, nós chegamos ao 24. Viram como é tranquilo fazer também a multiplicação na malha quadriculada? Aqui nós vamos ter outro modo, também bem interessante, de resolver as multiplicações. Esse modo é o modo da reta numerada, que vocês também já conhecem.
porque já fizeram muitas atividades na reta numerada. Bom, vamos lembrar das informações, dos dados importantes do problema. São 12 gangorras vezes 2 crianças em cada gangorra. Como nós vamos trabalhar com reta numerada, aqui está a nossa reta. E numerada, claro, né? Então, eu tenho a numeração aqui do 0 até o 25. Lembrando que a minha reta parou no 25, mas uma reta, ela não tem fim, ela continua e eu poderia continuar numerando ela infinitamente, ok? É que eu vou usar só até esse numeral. Muito bem, se eu vou fazer 12 vezes o 2, então eu vou caminhar na reta a partir do 0, de 2 em 2, certo? E quantas vezes eu vou fazer isso? 12 vezes. Então, olha lá, eu caminho 2 uma vez, 2 duas vezes, 2 três vezes, 4 vezes, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezes 2. Cheguei onde? No resultado, que é 24. E se eu inverter a conta? Se eu fizer 2 vezes 12, ou seja, se eu fizer 2 crianças vezes 12 gangorras. Vamos ver como fica essa reta numérica? Então, vamos lá. Outra reta, também numerada, igual à primeira. Dessa vez eu vou fazer 2 vezes 12. Então, eu vou caminhar 12 espaços 2 vezes. Aqui. A primeira vez, do 0 ao 12, a segunda, do 12 ao 24. Mais uma vez, chegamos ao mesmo resultado, porém de maneiras diferentes. O cálculo é a multiplicação, o resultado é o mesmo, porém, quando a gente inverte os números, nós chegamos ao mesmo resultado, só que com configurações diferentes, ou seja, de modelos diferentes, tá certo? Isso é importante não esquecer. E por fim, vamos ao modo convencional. O que é o modo convencional? O modo convencional é a tradicional continha de vezes que as pessoas fazem para chegar ao resultado de forma mais prática, mais rápida, do que ficar somando a parcelas iguais, do que ficar desenhando reta numérica, fazendo malha quadriculada. Por isso existem os modos mais práticos. E esse modo mais prático é o que nós vamos ver agora, certo? Então, lembrando das informações importantes do meu problema, que são 12 gangorras e 2 crianças em cada gangorra, ou seja, já sabemos que são 12 vezes 2 crianças, ok? Então, vamos lá. Nós temos no número 12, como vocês já sabem, 2 unidades e uma dezena, certo? Vamos colocar o traço de igual e vamos lembrar agora o seguinte: como em toda continha, como em todo cálculo tradicional, convencional, cada parte da conta tem um nome, recebe um nome, certo? Então, vocês já conheceram o nome das partes da adição, o nome das partes que tem a subtração, e agora vocês vão conhecer os nomes que são dados para cada etapa da continha de multiplicação. O primeiro número que vai lá em cima, ele recebe o número de multiplicando, ok? O segundo, que é o que multiplica, ele recebe o nome de multiplicador, exatamente por isso, porque é ele que multiplica o outro número que está sendo multiplicado, tá? E o resultado dessa continha de vezes, de multiplicação, como vai chamar? Vai se chamar produto. Todo resultado de uma multiplicação chama-se produto, certo? Então, agora vamos fazer a conta. Como nas outras continhas que vocês já conhecem, nós também começamos a multiplicar pela unidade. Então, nós vamos fazer primeiro aqui, ó, 2 vezes 2 unidades. 2 vezes 2 igual a 4. Então, 2 vezes 2 unidades igual a 4 unidades. Se eu estou multiplicando a unidade, eu coloco o resultado na unidade.
Se eu estou multiplicando a dezena, eu coloco o resultado na dezena, certo? Tudo tem uma ordem e tudo tem uma lógica na matemática. Então, agora, nós já multiplicamos a unidade e vamos multiplicar a dezena. 2 vezes uma dezena, tabuada, 2 vezes 1, igual a 2 dezenas. Porque eu estou multiplicando a dezena, eu coloco o resultado na dezena. Então, nosso resultado é o que nós já conhecemos, 24, ou seja, 4 unidades e 2 dezenas. Espero que vocês tenham compreendido isso. O mais importante de tudo que nós estamos falando é que não existe um único jeito de resolver as coisas. Isso vale também para a matemática. O que importa na matemática é fazer a leitura do problema, tentar compreender qual é a forma para chegar no resultado e resolver da maneira que você compreende que seja mais adequada, certo? Mas é importante conhecer todas as formas. Por isso que eu trouxe todos esses modelos de multiplicação para vocês, certo? Então, mais uma vez, não existe um único jeito de se resolver. O que existe são vários jeitos de pensar, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiverem dúvida, voltem o vídeo, vejam quantas vezes for necessário. Um grande beijo para vocês e até a próxima!